pois eu estava pensando nesse cuidado de Deus para com as nossas vidas. E eu quero trazer uma reflexão, uma palavra nesses minutos que nos resta para a sua vida, para o seu elevo espiritual. Eu quero convidar você para um texto sagrado do livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis capítulo 3, vamos para o versículo de número 10. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Glória a Deus. Me chama aqui a atenção este versículo e eu quero expressar uma mensagem de Deus para a sua vida nesta noite. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 10, e respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Apenas esse versículo para nossa meditação nesta noite. Meu amigo, meu irmão que está me assistindo, quando olho para esse texto, e eu gostaria de extrair aqui uma palavra de confiança para você, de maneira que, olhando para esse texto, eu gostaria de expressar confiança em tempo de medo. Que o medo que hoje cerca a humanidade, todos nós temos medo. O medo é algo que muitas vezes é benéfico, o medo, porque nos traz muitas vezes a pensar em segurança, algo que pode estar dentro de um controle para a nossa vida. O medo me traz condição de equilíbrio. Mas quando nós temos isso numa esfera que atinge algo que está no nosso interior, ao ponto de causar-lhe pânico, causar em você, envolvendo os seus sentimentos, aquele sentimento de medo, aquela angústia que traz o medo, isso é uma situação que você precisa encontrar uma segurança maior. E é nisso que eu gostaria de nesta noite, pensar com você, meu irmão. Estamos certos de que hoje nós vivemos numa condição amedrontadora em todo o mundo. Por que não dizer que as pessoas andam com medo, vivem com medo, e dentro desse medo muitas vezes lhe traz a insegurança, tensões, e nós vivemos uma vida sobre tensão emocional. Eu posso estar falando com você que pode ter até a condição mais exagerada do medo. O medo é normal, nós termos uma quantidade de medo, como já disse a você, porque ele também é benéfico na questão nossa, tanto físico, mas quando isso extrapola para um lado espiritual, isso é perigoso. Isso é algo que o adversário luta exatamente para tirar todo o teu equilíbrio através do medo. Bem, isso você pode pensar, meu amigo, que o medo muitas vezes faz com que a pessoa não consiga nem mesmo um certo equilíbrio. É verdade que quantas vezes em pessoas, num pânico, num medo, ele não consegue fazer nem mesmo aquilo que está acostumado a fazer. Por exemplo, já presenciei cenas de pessoas traumatizadas no medo, que até mesmo para pegar aquilo que era acostumado fazer. Quem sabe até mesmo dar partida no carro. Uma coisa simples, mas o medo traz-lhe tensão, tal quanto até para pôr a chave, para dar uma partida
naquilo que está acostumado a fazer. O pânico para tudo, e isso faz com que o sistema seu fica bloqueado. Não é desse medo que eu me refiro, que talvez Adão teve nesse momento. Porque a primeira vez que eu me encontro, que encontro na Bíblia Sagrada o texto que diz a respeito do medo. Quando eu olho para o texto que diz que Adão, após ter pecado, ele ao ouvir a voz soar no jardim, ouve no seu interior, como diz essa tradução, medo. Teve medo, mas medo de quem Adão estava tendo? Esse medo, na verdade, estava sendo causado por uma transgressão que ele havia feito. E no sentido espiritual, o adversário da nossa alma aproveita muitas vezes a sua vulnerabilidade para atingir o seu interior. Quantas pessoas hoje estão com uma situação de pânico, de medo por tensões causadas estas na sua vida do dia a dia? Mas eu quero dizer a você, meu amigo, como diz, confiança, mesmo em tempo de medo, mesmo em tempo de crise. E é o que eu quero expressar para você. Só em Jesus nós podemos encontrar total segurança, aonde nós podemos depositar a nossa confiança. E hoje, a única condição para vencermos esse medo é se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, porque o Senhor é que nos traz segurança. É o Senhor que nos dá a total confiança de sentirmos a sua proteção. E eu queria também que você, nessa rápida palavra, nesse pensamento, eu pudesse ler com você uma passagem que a Bíblia Sagrada mostra, e ela é o resumo de que eu quero passar para ti nesta noite. Adão teve medo por uma transgressão que havia feito, o temor no coração estava como se amedrontado. Todavia, Deus não havia abandonado Adão. Então, esse medo muitas vezes é algo prejudicial a nós mesmos. Nós precisamos entender quando esse medo vem na esfera espiritual, é porque o adversário quer possuir o teu interior e destruir a tua fé. Mas pense comigo no livro de Isaías, no capítulo de número 41, que eu vou fazer a leitura desse versículo, no capítulo 41 de Isaías, e o versículo 10. Pode observar na sua Bíblia, marca aí, porque isso aqui vai lançar fora, vai dar segurança a você, vai lançar fora o teu medo. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meu amigo, meu irmão, observe o que está nesse texto. Se você, nesta noite que está me ouvindo, por mais temeroso que esteja na sua situação, eu quero dizer que esta palavra é a palavra que eu deixo como palavra de Deus para a tua vida.
É Deus que garante. Quando depositamos confiança no Senhor, é Ele que vem ao nosso auxílio, é Ele que estende as mãos, é Ele que faz acontecer algo que nem mesmo nós enxergamos. Os nossos olhos são limitados e por isso é que nós precisamos crer. Esse Deus que diz desta forma: não tenhas medo, não temas, porque eu sou contigo. Eu quero crer que esta palavra, ela vem para você nesta noite, de maneira que se você está crendo na palavra de Deus, o teu medo vai embora quando você sabe que tem um Deus que luta por você. Quando você sabe que este Deus não desampara. Não estou dizendo que você não vai passar por luta. Não estou dizendo que você não possa passar pela prova. Não, eu estou dizendo que nesta prova você tem um Deus. É que neste momento da dificuldade você tem um Deus que promete dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus e te fortaleço e te ajudo. Pensa como este Deus, um Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Eu poderia mencionar quantos nomes de homens que, mesmo enfrentando situações adversas, todavia, não que eles não tinham medo, é que eles creram e venceram o medo. Uma das coisas que observo na Bíblia Sagrada, nós temos condições de vencer esse medo, esse pânico, se nós crermos num Deus que criou todas as coisas. Ele procura pessoas, Ele procura homens e mulheres que tenham fé, que exercita isso ao ponto de Ele ser glorificado nesta terra. O que está faltando hoje é vencer este medo, crendo que Ele é fiel, que Ele é o Senhor que diz nesta palavra. Eu posso imaginar quantos homens que tiveram na história como momentos de medo. Faz-me lembrar de um jovem ainda para enfrentar um grande gigante. Um homem que tinha várias batalhas, estava afrontando um exército inteiro de Israel. Eu falo de um homem chamado Golias. Ele estava por 40 dias acampado e se colocava para com o povo, a nação de Israel, e fazia com que eles tivessem pânico, eles tivessem medo. Israel estava amedrontado porque ouvia as palavras negativas daquele grande homem, de uma estatura que tinha. Mas eu quero dizer para você que talvez Israel não estava com medo do tamanho do homem, estava com medo das palavras que saíam dos lábios daquele homem. Quando eles estavam ali acampados, aquele homem proferia palavras, porque Israel via a situação e não lembravam daquele que era muito maior do que um gigante, ao ponto de um menino, de um jovem, de um mancebo se destacar na história. E eu penso, será que aquele jovem Davi não tinha medo? Será que não houve nenhuma sensação de medo quando naquele momento que teve que partir para diante daquele homem que estava afrontando? Palavras negativas vieram para Davi, dizendo: oh, Israel não tem um homem para lutar, me manda uma criança, me manda um menino. E ainda, olha para mim, garoto, olha para mim, menino, eu não sou nenhum cachorro, nenhum cão, para você vir com pedras na mão ao meu encontro. Aonde está a loucura de um povo em mandar um menino para lutar comigo? A tua carne será vergonha,
Todas essas palavras negativas saíram de um homem que estava vindo à direção de Davi. Davi não importou pelas palavras negativas que ouvira, pelo contrário, retrucou-lhe dizendo, através da fé que usava: você vem a mim com tudo isso, mas eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, a quem tu afrontaste. Observe, meu irmão, meu amigo, aonde estava a segurança de Davi para lançar embora o medo, para afastar o medo de dentro da sua pessoa, para não deixar o medo dominar a Davi. Davi creu na palavra, Davi observou que já Deus havia feito milagres para com ele, e desta feita ele estaria lutando em nome do Senhor Deus Jeová. Importante ele dizer que o medo lhe traz essa sensação, mas eu quero dizer para você também, meu irmão, creia nesta palavra nesta noite. Vença o teu medo, vença esta angústia, vença. Estamos todos como o mundo inteiro amedrontado por um minúsculo vírus que não é possível enxergar a olho nu. Não sei quantas vezes é preciso aumentar a lente do aparelho do microscópio para ver o vírus de tão pequeno. Acredito que umas 10, 100 vezes para observar esse vírus de tão pequeno, mas a causa ali me traz medo, me traz pânico. E principalmente hoje, quando ouvimos fala daqui, sabe o que mais traz medo para você? As palavras negativas que você ouve durante o dia inteiro. Mas eu me levanto nesta noite para profetizar para você que Deus tem uma palavra que vai ao encontro para alimentar a tua alma. Ele diz, o profeta diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eu quero orar por você, eu quero abençoar sua vida nesta noite. Eu quero que você lance fora esse medo. Eu quero que você creia na palavra de Deus. Nós não podemos achar que tudo é normal. Nós temos que crer sim que Deus é maior na nossa vida. Nós precisamos usar um pouco mais da nossa fé. Primeiro, porque nós temos a certeza, a convicção de que Deus luta para conosco. Oh, quantos estão com muitos prejuízos. E quando volto a falar, o medo na visão espiritual faz você retornar, retroceder. Você não avança para as coisas de Deus. O medo é oposto à sua fé. O medo lhe traz uma sensação de prejuízos, de perca. Mas eu quero que você creia no Deus que conhece os teus medos, no Deus que conhece as tuas fragilidades. Ele pode livrar-te desses temores, destes medos. Você deve orar a Deus. Se você está passando por um temor tão grande na tua alma, no teu coração, trazendo esse pânico, aprenda a orar dizendo: Senhor, lance fora de mim esse temor, esse medo. Eu quero crer muito mais na tua palavra. É onde Deus vai ser glorificado por você. Eu poderia falar dos discípulos que enfrentavam grande medo, e quando eles estavam num barco, conforme registra a palavra de Deus no livro de Lucas, eles estavam em uma embarcação, e aquela embarcação pareciam que iam afundar. Eles pensaram: vamos morrer, não vamos ter condições de levar esse barco à beira aonde podemos nos ancorar. Eles esqueceram que o Filho de Deus estava no barco.
de tanto medo que eles estavam com as ondas e com o vento que batiam na embarcação, esqueceram que Jesus estava na polpa do barco. Lá no barquinho estava Jesus. E quando eles foram e acordaram Jesus: mestre, não te dá que nós vamos perecer. Olha só, Jesus olha para a situação e repreende o vento, repreende o mar, e veio bonança. Você conhece a história. Eu quero dizer que estas ondas estão batendo no meu barco, estão batendo no teu barco, todavia Jesus está no meu barco. Jesus tem que estar no teu barco, e se Ele está, não vai afundar. Creia nisso, receba a palavra de Deus nesta noite. Não vai afundar, porque Ele tem o poder de ordenar ao vento, Ele tem o poder de ordenar as águas acalmarem. E os discípulos depois disseram: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero orar por você. Eu quero crer que a bênção de Deus chega lançando fora os teus medos, lançando as tuas ansiedades aos pés do Senhor. Não veja o medo como algo que te impeça a grande vitória. Confie mesmo em tempo de medo. Confie mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo do medo. Eu oro por você, querido Deus e Pai. Eu sei, Senhor, que esta palavra teria muito mais, Senhor, para expressar. Todavia eu quero, Senhor, crer que o Teu Espírito visita o meu irmão para lhe dar força. Porque a Tua palavra nos diz: não temas. Tu és aquele que diz: não te assombres. Tu és aquele que diz: eu sou teu Deus. Tu és aquele que diz: eu te fortaleço. Tu és aquele que diz: eu te ajudo. Tu és aquele que diz: eu te sustento. Tu és aquele que diz: eu tomo pela tua mão. Meu Deus, agora o meu irmão, a minha irmã, onde estiver, seja tocado, Senhor, por esta palavra. Seja tocado, Senhor, pela unção do Teu Espírito. Assim como eu pudesse ministrar a uma igreja presente, eu estou ministrando, Senhor, para aqueles que estão me assistindo nesta noite. A igreja, Senhor, que está longe do templo, mas é a Tua igreja, meu Senhor. Visita ele agora, que ele possa sentir este calor, este abraço Teu, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Respire fundo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém?